O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou um recado para Eduardo Bolsonaro ao afirmar que o trabalho remoto no serviço público deve ser exceção e não regra. A fala ocorreu após críticas de que parlamentares estariam abusando do modelo à distância em suas atividades. E o Dino, obviamente, não ia deixar isso aí barato, né? Vamos ver tudo agora no plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente. Daiane Oliveira está aqui comigo para trazer essa informação. O Dino, com toda o seu bom humor, né? Toda a sua ironia, trouxe também para rebater aí o Eduardo Bolsonaro, que está se achando um deputado à distância. Daiane Oliveira. Pois é, Lu, é um deputado EAD, um deputado virtual, um deputado que, de fato, não deveria nunca existir. E se, por algum acaso, o Eduardo conseguir ser esse deputado EAD, isso abre um precedente muito violento e criminoso. Isso é, no mínimo, inconstitucional. E a gente ouve o Flávio Dino falar, neste caso, ele está falando para o Brasão. Por quê? Porque o Brasão questionou a cassação do seu mandato, porque, de acordo com ele estava preso, né? Ele, sua defesa, logicamente, ele estava preso, então ele não abandonou, ele não evadiu do país, meio que uma questão aí em relação a Eduardo. Ele não compareceu às sessões por prisão, e ele queria retomada dos direitos do seu mandato. É um absurdo? É um absurdo. Inclusive, é um absurdo a cassação do Brasão ser, não pelo processo do Conselho de Ética, porque ele é acusado de um assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, mas sim pela quantidade de faltas. Isso já começa a mostrar o absurdo que é a nossa Câmara e como essa PEC da blindagem ela é surreal. Dito isso, Lúcio, o Flávio Dino, quando ele foi declarar ali que não tinha condições do Brasão ser um deputado à distância, ele dá um recado muito bem dado, um recadão mesmo, para o Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir? O STF, Flávio Dino, afirmou que o exercício do mandato parlamentar não admite trabalho remoto em tempo integral. Essa decisão foi dada no caso do processo contra o ex-deputado Chiquinho Brasão e foi avaliada como um recado ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro e continua no mandato. Na decisão, Dino ressaltou que a atuação presencial é indispensável para um representante do povo, diz ele. A presença física é a regra, não se podendo amesquinhar a função parlamentar. Exceções ao trabalho presencial devem ser episódicas, motivadas e devidamente regradas. Eduardo Bolsonaro não tem presença nas sessões desde julho, quando terminou a sua licença, e pode perder o mandato por excesso de faltas. Uma manobra do PL colocou Eduardo na liderança da minoria e, com isso, ele poderia ter as faltas abonadas. A confirmação dessa manobra deve partir de Hugo Mota, o presidente da Câmara. O ministro do STF... Tá aí. E aí faz sentido, né? Faz sentido. Não pode ser uma recorrência esse tipo de coisa. Como a Day falou, abre muito precedente, né? Exatamente, né? E mais uma vez, a gente precisa lembrar que a decisão, apesar de ser para o Brasão, ela afeta diretamente o Eduardo, porque já foi uma forma do Flávio Dino fechar uma possibilidade, um entendimento de que o Eduardo poderia ser um deputado que legislaria à distância. A gente já viu, né, um outro fato acontecer, Lúcio, inclusive a gente vai ter certamente, caso o PL continue insistindo nessa obra para salvar o Eduardo, que a decisão pode chegar até o STF. Então é muito interessante que o Dino já dá esse indicativo. Por quê? Porque a gente já falou aqui, tem um vídeo só sobre isso, que o PL apresentou, tirou a Caroline de Toni e apresentou o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. E, na prática, o que isso significa? O líder não precisa apresentar, justificar as suas ausências. Então, o Eduardo, ele teria uma blindagem aí para continuar atuando mesmo fora do país. No entanto, com o que o Dino traz agora, o entendimento é de que o Eduardo ele não pode ser uma pessoa que não está no país, que não está ausente por uma questão de saúde,
estar na sua base de colégio, estar em reuniões no país e continuar trabalhando à distância. Então, de fato, é muito importante o que o Flávio Dino disse. Só que os bolsonaristas não gostaram, tá, Lúcio? Inclusive, não gostaram porque o Flávio Dino vem exercendo muito bem o seu trabalho. Para mim, lógico, o Flávio Dino é o melhor ministro do STF que nós temos. Temos muitas críticas a fazer sobre o Flávio Dino, mas ele, de verdade, é o mais progressista que nós temos no momento, apesar do fã-clube do Alexandre de Moraes. E o Dino também acolheu, e aí eu vou te pedir para trazer a matéria do UOL, por favor, Lúcio. O Dino acolheu hoje o pedido da Polícia Federal e determinou a abertura de inquérito para investigar a conduta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não só mais ex-presidente, como condenado a 27 anos e 3 meses por alguns crimes, dentre eles liderar uma organização criminosa e alguns aliados durante a pandemia de 2019. Aí a investigação da Polícia Federal vai seguir, porque a decisão do ministro é baseada no relatório da Polícia Federal entregue à CPI da Covid em 2021. Na prática, agora a PF vai ter 60 dias para completar a investigação. Em 2022, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pediu ao STF para arquivar as investigações. À época, a vice-procuradora da República, Lindora Maria de Araújo, disse que não havia elementos para sustentar a abertura de um inquérito. Entretanto, a PF pediu acesso às provas e concluiu que é necessário continuar a apuração, e Flávio Dino concordou com o pedido da PGE, da Polícia Federal. Entre aspas, destaco que a investigação parlamentar apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamento, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada, para a prestação de serviços genéricos ou fictícios dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI. Foi um dos trechos retirados aí da decisão do Flávio Dino, que embasou Flávio Dino, sendo que, além de Bolsonaro, também vão ser investigadas as seguintes pessoas: Flávio Bolsonaro, filho do Jair Messias Bolsonaro, que é senador, Eduardo Bolsonaro, que ainda é deputado, Omar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, deputado e ex-ministro da Cidadania, Carla Zambelli, deputada, que está cassada, está no processo, está exilada e presa na Itália, mas em breve a gente tem a Zambelli no Brasil e, quem sabe, delatando todo mundo. A Bia Kicis, deputada também do PL, Onyx Lorenzotti, do PL do Rio Grande do Sul, deputado e ex-ministro da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e Trabalho, Ricardo Barros, do PP do Paraná, deputado e ex-líder do governo da Câmara, Carlos Bolsonaro, PL, vereador do Rio de Janeiro e filho do Jair Messias Bolsonaro, Alan dos Santos, o blogueiro, Oswaldo Eustáquio, o blogueiro, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, deputado, Hélio Bruno de Oliveira, coronel da reserva suspeito de propina, e vários outros nomes, Lúcia. É muita gente, são 23 ao todo, que são aí citados na lista da Polícia Federal e que podem aí ser responsabilizados por mais de 716 mil mortes, como a gente vem falando sempre aqui. Lógico que essa decisão não agradou os bolsonaristas, mas que bom que o Flávio Dino tomou essa decisão e mandou esse recado para o Eduardo Bolsonaro. Excelente, né? Excelente. São duas boas medidas. O Eduardo Bolsonaro não pode, né, continuar do jeito que está, simplesmente exercendo o seu papel exercendo entre muitas aspas, né? Ele está lá realmente só ganhando dinheiro, né? Só recebendo o dinheiro público da sua posição, que em tese ele deveria estar licenciado, agora se tornou líder da minoria. Uma palhaçada, né? Uma palhaçada. Deveria estar cassado e já deveria estar sendo julgado pelo seu crime de lesa pátria. Deveria. Mas até agora ainda não. Bom, e aí tem essa questão aí da CPI da Covid, que a gente viu, né, que a PGR, né, que engavetou essa CPI da Covid, que levou várias semanas com muitas informações, tinha muita coisa ali. Teve o caso da Prevent Senior, que foi
estarrecedor. Teve o caso de Manaus também. Teve o caso das vacinas da Índia, né, com suspeita aí, de corrupção na compra dessas vacinas. Teve o caso dos e-mails recebidos por Jair Messias Bolsonaro, que não respondeu os e-mails para a compra de vacina. A Pfizer queria usar o Brasil como exemplo, como o principal polo de vacinação com a sua vacina, que se provou efetiva, não só da Pfizer, mas todas as outras que vieram, se provaram efetivas. Ah, mas eu fiquei um pouco mal alguns dias por efeito de reação. Todas as vacinas têm reação, tá? É normal isso. Então, tivemos todos esses problemas. E simplesmente a PGR achou que fazia sentido engavetar tudo, que não precisaria nem abrir um inquérito para investigar. Porque o processo na CPI ele não é um processo jurídico, ele é um processo legislativo. É um processo de levantamento de informações, levantamento de provas. A gente fala que é uma investigação dos deputados e dos senadores, mas a grande verdade é que, partindo desse relatório, precisa ser feita uma investigação de fato da polícia, né? Uma investigação do sistema judiciário. E é isso que vai ser feito agora. No mínimo era para ter sido feito isso naquela época. Mas o nosso querido Augusto Aras, né, o engavetador geral da República, mandou engavetar na época, frente a 700 mil mortes que a gente não teve nenhuma resposta a partir do que foi apurado na CPI. Um absurdo. Ainda bem que a gente tem o Flávio Dino para reabrir esse processo. Mais algum ponto, Dai? Não, Lúcio, ficamos por aqui. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha que vai dar dessa reabertura do relatório da CPI da Covid. Grande abraço. Até a próxima.